Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora Direitos Sem Fronteiras. 2014 marca os 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Entre 1914 e 1918, a Europa foi palco de disputas por poder e territórios. O centenário do início do conflito é o tema da nossa conversa de hoje. O que motivou e quais, de fato, foram as consequências da Primeira Guerra? Como o Brasil entrou nela? O que mudou no direito depois disso? Estas são algumas das perguntas que vão ser esclarecidas ao longo do programa. Apresento os nossos entrevistados de hoje, o professor de Direito Internacional da Universidade Católica de Brasília, Túlio Silveira, e o professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília, Estevão Martins. Antes, como de costume, eu convido os senhores em casa e os nossos convidados também a assistir a uma reportagem sobre o assunto de hoje. O século XX nasceu tenso entre as principais nações europeias e trouxe consigo feridas de difícil cicatrização. O clima de revanche, de grande concorrência comercial e de disputa por terras e mercados consumidores colocou cara a cara as potências da época. O choque de interesses e as constantes rivalidades estimularam as alianças políticas e militares, que acabaram por definir as duas frentes de batalha durante a Primeira Guerra Mundial. As novas divisões coloniais da Ásia e da África, que deixaram de fora países como Itália e Alemanha, causaram um grande sentimento de revolta. A França perdeu para a Alemanha a rica região da Alsácia-Lorena no final do século XIX e não se conformava com a derrota. Os ânimos alterados levaram as nações a investir num pesado armamento bélico. Além disso, o sentimento nacionalista provocou desconfortos e o choque de interesses. Essas são algumas causas da Primeira Guerra Mundial. Agora, o estopim, segundo pesquisadores do tema, foi o assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinand. Ele foi morto por um sérvio nacionalista durante uma visita que fez a Sarajevo. Inconformado, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. Entre 1914 e 1918, o mundo perdeu cerca de 10 milhões de pessoas entre civis e militares e conheceu, a partir daí, um novo cenário geopolítico. Esse atentado ao arquiduque Francisco Ferdinand, que acontece em Sarajevo, ele é, com o perdão do trocadilho, o gatilho apenas da Primeira Guerra Mundial. Há todo um contexto que acontece já em todo o século XIX, que vai desembocar nessa situação. Na reportagem nós vimos a Carolina falando a respeito de um clima de revanchismo. Não é apenas aquela guerra de 1870 que a França perdeu para a Alemanha que desenha isso. São várias situações que vão desembocar na Primeira Guerra em 1914. E o século XX inicia-se sob a marca da dor e sob um banho de sangue. O que nós temos aqui há um redesenho da força dos grandes impérios e das grandes potências atuantes no espaço da Europa. Duas potências razoavelmente importantes, deixando de lado o Império Britânico, que tem um interesse mundial muito mais amplo, que são o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Um império emergente que busca consolidação, que é o Império Russo, e um império cambaleante, que é o Império Otomano, sobre cujos restos europeus os outros se disputam. Então, o espaço há muitas fragilidades. A França está machucada por ter perdido uma guerra de que ela foi parcialmente culpada em janeiro de 1871, e a proclamação do Império Alemão nessa data, na Galeria dos Espelhos de Versalhes, foi particularmente simbólica. Então, há uma rivalidade de territórios, de influências nas zonas do que nós chamamos como Balcãs ou no Mediterrâneo Oriental. Há uma disputa comercial no comércio do Atlântico Norte e no comércio do Atlântico Sul. E há uma disputa colonial no espaço africano, que é o mais próximo, que estaria tecnicamente resolvido pela Conferência de Berlim de 1878. Isso tudo em cima de pessoas à beira de um ataque de nervos, que são os grandes protagonistas que disputam a hegemonia ali, diferentemente de que em outras épocas disputarão a hegemonia em outros lugares. Nós sabemos que quando a guerra, conhecida como a Grande Guerra, ela só passa a ser chamada Primeira quando acontece a seguinte, daí essa numeração, é a guerra que se diz que acabou com os impérios.
Depois disso, o único império que sobrevive, inclusive, com esse termo, é o Império Britânico. Todos os demais desaparecem. Isso é uma marca muito importante porque mostra que rivalidades econômicas, militares, políticas, dinásticas, comerciais, coloniais, acabaram por tirar o substrato da lógica mesmo desses impérios. Durante todo o século XX, na verdade, hoje, nesse início de século XXI em que ainda estamos, há muitos debates do ponto de vista do direito internacional, particularmente no que se refere a esta dança entre os países. Que cenário é esse do final do século XIX e do início do século XX? O que é modificado nesse tipo de relação e o que é que causa, que tipo de relação causa, do ponto de vista do direito, a Primeira Guerra Mundial? Aliás, podemos falar nesse sentido que há causas no direito que acabam levando àquele conflito? O direito de guerra ou o direito à guerra. Falar em guerra é algo um tanto quanto complexo. Não bastaria aqui destacar a declaração formal de um país contra o outro usando recursos bélicos. Eu percebo que, ao estudar a matéria, ela vai um pouco além. Ela vai além em que sentido? No sentido dos interesses que são desenvolvidos em torno, ou que venham orbitar essa temática. Por exemplo, no final do século XIX, qual era o cenário econômico que nós encontrávamos? Nós tínhamos os impérios tentando a expansão colonialista. Então, o que nós tínhamos? E aí, para destacar essa questão, o nacionalismo exagerado, no meu ponto de vista, e o imperialismo, onde eu tenho a tríplice entente, buscando uma determinada condição, e a tríplice aliança, outra. Quem formava a tríplice aliança? Nós tínhamos a própria Alemanha, nós tínhamos o Império Austro-Húngaro e nós tínhamos a Itália. O que eles estavam buscando? Se proteger um eventual ataque, não um ataque no termo de puxar o gatilho, acender o estupim, contra a expansão de outros impérios. E aí, de outro lado, nós temos a Tríplice Entente. Por que a Tríplice Entente foi formada? Justamente para tentar segurar o avanço da Tríplice Aliança. Nessa perspectiva, eu verifico o seguinte: quando você encontra um revanchismo, e aí eu chamo a França, né, não por ter perdido em si, né, a guerra lá de 1870, a franco-prussiana, mas ela já vem trazendo uma mágoa e colocando sobre o seu território aquela disposição de que nós temos que exaltar o nosso nacionalismo. E aí, exaltando o nacionalismo, a gente vai perceber o seguinte, que já naquela época nós tínhamos uma convenção específica traçando as condições em que uma guerra poderia entrar ou que poderia eclodir efetivamente. Eu tenho a Convenção de Haia de 1899 e a Convenção de Haia de 1907, que já estabelecia as condições de guerra. A partir desse momento, nesta guerra onde você tem como o estupim o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, tudo isso é em prol de quê? De que os impérios estavam tentando avançar para aumentar as suas divisas. Isso gera uma consequência perante o direito internacional, que depois a gente vai abordar. Eu gostaria, nós vamos voltar justamente a esse período, mas eu quero vir 100 anos depois e pode-se perceber alguns elementos, isso já tem sido usado em algumas análises do tempo atual. A questão de disputas territoriais, disputas econômicas, alianças elaboradas entre países, variando-se um pouco, talvez, os países participantes. Isso não está um pouquinho parecido com aquela época, agora 100 anos depois, não, professor? Hoje nós temos uma dimensão globalizada, ou seja, as rivalidades que conflitavam por nacionalismos, ou por economia, ou por território, eram circunscritas a continentes específicos. A guerra entre os europeus foi na Europa. E a guerra, dentre os demais, novamente, em 39 e 45 do século XX, aconteceram no território europeu e depois no território dos arquipélagos asiáticos em torno do Japão. Agora, é preciso que nós tenhamos presente o seguinte: hoje a globalização faz com que como se dizia que a guerra é a continuação da política com outros meios, não é? Também se pode dizer hoje em dia que a guerra hoje é continuada na economia ou no comércio ou nas finanças com outros meios. Então, os mecanismos de alavancagem da pressão sobre eventuais rivais ou competidores se faz
com recurso a essas questões, atropelando um pouco elementos de caráter psicossocial, como o sentimento de pertencer a uma nação, de ser patriota de algum grupo, de ser orgulhoso por estar dentro de uma determinada comunidade. Então, nesse aspecto, e temos que lembrar que no meio aconteceu a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, digamos assim, o jogo de cartas distribuído no baralho mudou um pouco os naipes em jogo. Então, as marcas deixadas pela Segunda Guerra e pela Guerra Fria mudaram bastante as circunstâncias entre 1910 e 1920, com a Primeira Guerra Mundial tendo acontecido entre 1914 e 1918. Além disso, nós temos o que eu chamaria, em certo sentido, uma laicização dos conflitos. Deixa de haver uma conexão com grandes tradições familiares ou com interesses dinásticos e com, eventualmente, apelos a uma espécie de solidariedade, ou porque se fala a mesma língua, ou porque se é neto da Rainha Vitória da Inglaterra, que é o caso dos 3 imperadores, não é, que entram em conflito. O britânico, o alemão e o russo, em 1914, são netos da Rainha Vitória, ou seja, você vê que em qualquer família a briga pode ser muito feia, não é? Então, isso leva digamos assim, uma mudança da distribuição das cartas. E hoje em dia, por se tratar agora de uma jogada global, isso complicou a análise das dependências territoriais. E o aspecto de conquista territorial ou de manipulação de pertencimentos nacionais tornou-se uma espécie de trunfo a ser utilizado conforme o peso específico. E, além disso, houve um deslocamento gradual para o plano dos organismos multilaterais de negociação. A Liga das Nações, que o Dr. Túlio mencionou antes, logo depois da Primeira Guerra Mundial, foi, no fundo, uma experiência fracassada, malgrado os famosos 19 pontos do presidente Wilson, que tinha, digamos assim, emprestado um viés filosófico moralista, uma tentativa de resgate do gigantesco crime que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, nós só vamos tentar uma tentativa de consertar depois de um outro gigantesco crime, que foi a Segunda Guerra Mundial, com coisas muito piores do que na Primeira, por causa da perseguição de raças e tal. E aí vem a Organização das Nações Unidas. Então, isso primeiro criou-se um grande foro de negociação internacional que se procurou fazer em base de acordos por tratados negociados. E isso vem se multiplicando. Nós podemos dizer, olha, nem sempre estão lá muito eficientes, tem muita gente em torno da mesa, a conversa fica um pouco ruidosa, mas é indiscutivelmente verdadeiro que, em particular nas condições da Guerra Fria, até aproximadamente a queda do Muro de Berlim em 1990, que esses fóruns multilaterais têm contribuído tanto para a institucionalização de regras, quanto para a negociação do cumprimento dessas regras. E nós vamos ver no próximo bloco, falando a respeito do centenário da Primeira Guerra Mundial. Direitos humanos, um debate profundo do século XX. O conflito influenciou também nesta questão? Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Vem aí o 7º Congresso Internacional de Direito Tributário do Paraná, marcado para os dias 6, 7 e 8 de agosto em Curitiba. O evento vai tratar do tema Tributação, Democracia e Liberdade. Informações e inscrições no site www.direitotributariodoparaná.com.br. Direito Sem Fronteiras está de volta. O programa de hoje tem como assunto o centenário da Primeira Guerra Mundial. O professor Estevão falou no bloco anterior a respeito do grande crime que foi a Primeira Guerra Mundial. E isso eu acho que pode ser utilizado como um gancho referente à questão dos direitos humanos. É particularmente depois da Segunda Guerra Mundial que esse debate ele cresce, mas eu lhe pergunto se a Primeira Guerra Mundial também ela funciona de alguma forma como um divisor de águas do ponto de vista do direito, também em relação a essa questão propriamente dita. Ela funciona como um divisor de águas na medida em que a gente percebe que a Guerra das Trincheiras, a denominada Primeira Guerra Mundial, ela usou métodos que acabaram por atacar individualmente o indivíduo, trazendo todo um reflexo negativo na sua própria dignidade. Então, aí nós temos a ação da própria Cruz Vermelha, nós temos a ação
de outros organismos que vêm para dar apoio aos sobreviventes do próprio conflito. Então, o professor Eric Hobsbawm, ele estabelece na sua obra A Era dos Extremos uma interessante ligação entre essa questão voltada mais aos direitos humanos, porque ali já começou-se a identificar a necessidade de se estabelecer regras objetivas dentro da própria guerra. Não é porque existe a guerra que a guerra vai ser feita de qualquer maneira. Então, o próprio corpo médico ele tem que ser neutro, ele não pode ser atacado. Os portadores das insígnias dos socorristas, daqueles que estão voltados ao apoio às vítimas da beligerância, ali a gente já percebe a própria utilização do que já era previsto inicialmente. Podemos dizer que a Primeira Guerra Mundial, até com relação aos próprios métodos que foram utilizados, a utilização de gás, até mesmo as estratégias que eram utilizadas pelos generais de atacar diretamente com centenas de homens um ninho de metralhadora, onde fatalmente talvez todo aquele contingente seria dizimado, tudo isso, se fosse hoje, provavelmente muita gente seria condenada por crimes de guerra? Com certeza. A Primeira Guerra pode ser estabelecida e pode-se considerar uma carnificina gigantesca, até pelos próprios meios que foram utilizados. Então, se a gente pegar hoje a Carta da ONU, ela identifica o seguinte: quais são os casos em que a guerra é permitida? Então, eu tenho o quê? Eu tenho para defesa coletiva e legítima defesa coletiva e para a proteção à ingerência humanitária. Nessa perspectiva, nem todo tipo de arma pode ser utilizada em uma guerra. E a maneira como foi utilizado na Primeira Guerra, a gente pode perceber que vários personagens aí seriam condenados por crime de guerra. Aí eu passo a pergunta ao professor Estevão, que vai querer falar alguma coisa sobre essa perspectiva. É possível você fazer essa análise? Olha, a gente sempre pode fazer essas análises do ponto de vista do juízo moral e jurídico. Na verdade, senão, o que adiantava adquirir uma experiência negativa se nós não tirássemos dela nenhum tipo de aprendizado? Agora, nas circunstâncias da época, muito do que se avançou no plano do fomento do respeito aos direitos humanos e da institucionalização de regras negociadas nacional e internacionalmente para que esses direitos fossem não apenas enunciados, como vinham sendo já há muitíssimo tempo, mas agora também conscientes e respeitados, foi decorrência do desastre da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, naquele momento não havia um detalhamento, nem provavelmente nenhum mecanismo de coerção suficientemente eficiente, se é que tinha alguma eficiência, para evitar a escala do emprego dos instrumentos de morte. Professor Túlio, no primeiro bloco houve uma referência justamente ao não cumprimento do Tratado de Versalhes. E aí vem exatamente a questão, era possível o cumprimento do tratado na medida em que há uma série de dificuldades que foram alegadas e inclusive foram usadas como argumento até de propaganda, motivando a própria Segunda Guerra Mundial, de uma certa maneira, o Tratado de Versalhes de 1919? A Alemanha recebeu um passivo, vou chamar de passivo de guerra, muito grande, porque ela teve que indenizar todos os países que sofreram com a guerra. E a indenização foi alta. Nessa perspectiva, com o Tratado de Versalhes, a Alemanha é levada à bancarrota total. Um dos motivos da Segunda Guerra, também apresentados, foi o quê? O descumprimento do Tratado de Versalhes, porque não existia possibilidade, a mim me parece, de que a Alemanha pudesse manter aquelas condições pré-estabelecidas. Professor Estevão, participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial? Foi, em termos quantitativos, proporcionalmente, ela foi incidental. Não é? São todos são destacamentos da área de saúde, que o Brasil não tem sequer força armada ou força marítima para ser relevante nesse conflito. Mas é uma participação que mostra uma opção de lado. Não é? Quer dizer, é o lado que combate os impérios de língua alemã e, por conseguinte, dispõe de uma vontade de se mostrar como não omisso, nem desinteressado, e também pensando, porque nenhuma guerra é eterna, qual é a posição possível no dia seguinte. Então, a participação brasileira, nessa modesta quantidade de corpos de auxílio sanitário, médicos, enfermeiras e tal, tem uma perspectiva modesta, mas também de apostar no dia seguinte.
No caso da Segunda Guerra Mundial, a participação brasileira é bélica, obviamente há corpos de intendência e sanitários que acompanham, mas a participação é bélica na campanha da Itália. O Brasil não participa na campanha em território alemão. Voltando à Primeira Guerra Mundial, essa participação tem que ter importante também um detalhe que não é sem importância. É que quase todos os combates, tirando os combates navais, são feitos no território francês. Quer dizer, é norte e nordeste da França e uma boa parte do território que hoje já era a Bélgica. Então, é uma cicatriz de cemitérios, é um oceano de cruzes brancas, né, que depois foi retomado por um outro tsunami de cruzes brancas com a Segunda Guerra Mundial. Isso deixa marcas muito profundas, como se houvesse uma espécie de fronteira de sangue, que depois, por causa da Guerra Fria, Churchill vai chamar de cortina de ferro, mas há um deslocamento. Então, essa é digamos assim, um elemento psicossocial que desempenha um papel nos anos 20 e 30 na Europa, ao dizer que o Tratado de Versalhes foi um crime contra os alemães, que eles foram pisoteados, humilhados, que no fundo eles não tinham sido derrotados, mas o golpe que proclamou a República e depois o imperador foi uma manobra para eles perderem a guerra artificialmente. E, além disso, os aliados plantaram uma espécie de punhal nas costas da Alemanha. Todos esses elementos, na mão de um partido que manipula politicamente propaganda, têm efeitos impressionantes, que contribuem a uma predisposição das pessoas a enfrentar uma nova guerra, como aconteceu em 1939. E um detalhe curioso, apenas a título de anedota: se a Alemanha fosse a mesma que era em 1919, a dívida da Primeira Guerra Mundial, se tivesse sido paga religiosamente todos os anos, só teria terminado em 1987. O que mostra o volume dos recursos envolvidos no comprometimento de uma economia que estava posta de joelhos. Na Segunda Guerra Mundial, os aliados evitam fazer repetir o erro. Primeiro, a Alemanha é desmembrada. A ocupação territorial é total. Na Primeira Guerra não houve ocupação territorial total, só no Sarre, que ficou sob a administração francesa. A Alemanha é desmembrada e evita-se o desmantelamento do resto que ainda sobreviveu à guerra e aos bombardeios, para que a Alemanha fosse transformada num aliado do mundo em que a bipartição entre opção ocidental e opção oriental já estava esboçada. Exatamente depois de terminada a Primeira Guerra Mundial, nós temos um período do que é chamado de uma falsa paz, o período da chamada República de Weimar, em que todos esses elementos eles vão se constituindo. Há diversos personagens que já estavam atuantes nessa época e que vão ganhando força, como particularmente dois deles, um certo Winston Churchill e também um certo Adolf Hitler. E isso será tema do Direito Sem Fronteiras da próxima semana. Agradeço a participação de ambos no nosso programa de hoje, falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos falar da segunda na próxima semana, como eu já disse. Eu conversei com o professor de Direito Internacional da Universidade Católica de Brasília, professor Túlio Silveira, e com o professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília, professor Estevão Martins. Não deixe você de participar, mande a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever esta e outras entrevistas, basta acessar www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra de novo na próxima semana. Eu já disse, o assunto é a Segunda Guerra Mundial. Não perca. Tchau.